Bom dia, pessoal, ou boa tarde. Aqui é o professor Fred de novo, e nós vamos para a atividade da segunda semana do PET de sexto ano de língua inglesa. Tá ok? Nós temos um texto, né? Eu vou para lá agora. Nós temos um texto que está falando exatamente sobre o que a gente está vivendo, né? Que é a pandemia do coronavírus. Então, lá na página 72, quem tiver a apostila, vai para lá, 72, e a gente vai fazer uma leiturinha legal aqui do texto, tá ok? Aí o que, que acontece? Muita gente fala para mim, em sala de aula, professor, como é que o senhor quer que eu leia o texto em inglês e responda, né? Então, vai ter um bônus para você que acompanhar o vídeo, né? Primeiro a gente vai fazer uma leitura do texto em inglês e aí vai ter o bônus para você, tá ok? Então a gente tem lá, ó, Coronavirus is spreading around the world. It affects many people and business. It affects sports too. Some athletes and coaches are the coronavirus. They are sick. Their teams cannot play. Some sports grounds and stadiums are closed. In England, the Football League stops. In Italy, people cannot go to football matches. Officials interrupt the US National Basketball League. Governments must stop the coronavirus. They cancel big meetings of people. Coronavirus can affect the Tokyo Olympic Games too. The Olympic starts in summer 2020 ou 2020, né? Depende da pronúncia, né? The president of the Olympics group is hopeful. He thinks that the Olympic can take place. However, there can be some change. Então agora você deve ter ficado bem preocupado, né? Você do sexto, sétimo ano, porque, professor, como é que o senhor quer que eu saiba isso? Mas o meu bônus que eu vou dar para vocês tá aqui, ó. A gente tem a tradução, tá ok? Então aí ficou fácil. Lembrando que não é recomendado, né? Quem já está lá no avançado, quem está mais para frente, ficar traduzindo, certo? O que, que acontece com a tradução? Como vocês podem ver, tem algumas coisas que não vão estar igualzinho o texto em inglês, porque é uma versão ou uma interpretação da pessoa que traduziu. No caso, fui eu que traduzi o texto aí para vocês. Então, o que está falando aí? Ó? O coronavírus está se espalhando pelo mundo. Ele está afetando muitas pessoas e empresas. Está afetando também os esportes. Alguns atletas e treinadores têm se contaminado com o coronavírus, ficando então doentes. Suas equipes não podem jogar. Alguns campos e estádios estão fechados na Inglaterra. Ponto, né? Estão fechados. Na Inglaterra, a liga de futebol parou. Na Itália, as pessoas não podem ir aos jogos de futebol. Autoridades interromperam a Liga Nacional de Basquete nos Estados Unidos. Os governos tentam parar o coronavírus. Eles têm proibido aglomerações de pessoas. Essa parte aqui, lá no texto, pessoal, pode falar que ele tem proibido reuniões, é uma interpretação livre, né? Mas, baseado no que a gente sabe da pandemia, aí é uma interpretação da tradução, eu interpretei que ele está falando, aquela coisa do isolamento social. Então, o que os governos têm indicado, né? As autoridades? Eles têm proibido aglomerações de pessoas. O coronavírus também afetou os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso aqui, pessoal, é um texto que foi escrito antes de tudo que a gente sabe que aconteceu, né? Os Jogos Olímpicos foram cancelados. Na verdade, eles foram adiados para 2021, né? Mas esse texto aqui ele foi escrito antes desse adiamento. Então, qual a informação que eles tinham na época que escreveu o texto? Os jogos iriam começar no verão de 2020. O presidente do Comitê Olímpico está esperançoso. Ele acha que as Olimpíadas podem ocorrer. No entanto, podem haver algumas mudanças. Então, a gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe que
o que aconteceu? As Olimpíadas, elas foram adiadas para o ano de 2021, né? Se vocês têm algumas informações extras aqui, exatamente de onde foi tirado o texto e talvez a data, né? Então a gente tem aqui, ó, difficult words. Difficult words são as palavras mais difíceis, né? Então, spread, lá, to grow over a large area and to affect many people. Então, é uma coisa que está crescendo uma grande área, que é no caso da pandemia, né? E está afetando várias pessoas. Coach é o treinador. A person who trains an athlete or a team. É uma pessoa que treina um atleta ou um time. Interrupt. Ó, isso aqui é o que a gente chama de cognato. Ó, primeiro cognato. É uma palavra que parece no português e é igual. Ó, o que parece no português? Interrompe, né? To stop something for some time. É uma coisa que foi interrompida por algum tempo. Quer dizer que ela pode retornar. Tá ok? Então, vamos continuar aqui com as atividades, né? Agora ficou fácil, que a gente teve a tradução, né? Vou até voltar ela lá de novo. Quem quiser no vídeo dar uma pausa para ler o texto, vou voltar aqui, ó. Quer ver? Vamos lá. Aí a gente tem aqui, ó, texto, a tradução, tá ok? Então, o que acontece? Quem quiser aí, dá um pausa para dar uma olhada no texto. Quem quiser copiar o texto, dá uma pausa no texto e copia o texto. Tá certo? Em português. Por quê? É um bônus que eu estou dando para vocês. A gente sempre faz isso em sala de aula, né? Então, o que acontece? Esse bônus aqui é para ajudar a gente, tá ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para a atividade. Então, no primeiro exercício aqui, ó, na atividade 2, aí ele fala lá, ó, esse texto foi disponível nesse link aqui, né? Então, o que acontece? Atividade 2. Depois de ter lido o texto, responda as seguintes perguntas. Isso aqui, pessoal, tá fácil. Qual que é o assunto do texto? A gente pode falar que é o coronavírus, que as coisas estão parando, né? Então, ações do governo, e está específico para esporte. Então, você vai responder sobre o assunto do texto. Se você quiser responder que o assunto é o coronavírus, vai ficar uma resposta mais curtinha. Vamos tentar melhorar essa resposta. Vamos falar quais são o coronavírus, o que ele está causando nos esportes, essas coisas, essas informações. Lembrando que eu dei a tradução do texto para facilitar para você. Tá ok? Na letra B, a gente tem lá, ó, as palavras cognatas ou transparentes muito nos ajudam a compreender o texto. Elas são parecidas com o português. Tire do texto pelo menos 4 palavras cognatas. Copie abaixo e dê o seu significado. Por exemplo, presidente, que é presidente. Então, nós temos aqui, ó, palavras que são cognatas são aquelas palavras que parecem no português. Uma que é igualzinha é a própria coronavírus. É uma palavra cognata. Por quê? Ela serve tanto para o português quanto para o inglês. Affects. O que parece no português? Afeta. Então, a gente tem lá sports. O que parece? Athletes. Coronavírus de novo. Então, você está vendo? Ó, tem várias palavras. Teams. League. São palavras que a gente chama de cognatos. Elas parecem no português, ou elas são iguaizinhas, como a própria palavra coronavírus. Então, a gente tem league, que é liga, liga de futebol, né? Isso é uma coisa bem de americano. Teams, time. Então, o contexto do texto também vai ajudar eu tirar muita informação dele. É o texto que está falando de esporte, está falando de Olimpíada, né? Olympic Group, é grupo olímpico. Então, olha o tanto de coisa que a gente pode tirar, né? Então, a gente vai lá para o exercício, a letra B, você vai tirar 4 palavras, olha o tanto de palavra que eu falei, que está cognato. Então, tá tranquilo. É só você olhar no texto, o que é uma palavra cognata? É a palavra que parece no português e é. Ou seja, são 2 palavras parecidas do inglês para o português, tá ok? Vamos para a segunda aqui, ó, 3. 3. Segundo texto, quando começam as Olimpíadas em Tóquio? Então, a gente vai olhar lá na tradução, né? Vamos voltar lá na tradução.
Tá lá, ó. Aqui eu traduzi como iriam, mas eu acredito que no texto, como ainda não tinham sido cancelados, ele está afirmando com certeza que os jogos vão ocorrer no verão de 2020. Então, esse iriam aqui foi uma interpretação minha, talvez esteja até errada, porque depois que foi escrito esse texto, que as Olimpíadas foram canceladas. Mas, em teoria, os jogos, a gente pode ver lá no texto que os jogos vão começar no verão de 2020. Isso aqui, ó. Tá ok? Mas o que você vai responder? Que os jogos vão começar de acordo com o texto. É claro que a gente tem informação extra, mas quando a gente fala de acordo com o texto, a gente tem que descontextualizar o que está na realidade agora e pegar o contexto do que estava quando o texto foi escrito. Então, o que o texto está falando? Quando ele foi escrito, é que os jogos vão começar no verão de 2020. Ok? Continuando aqui. Então, ó, os textos, quando vai começar, né? 3. Atividade 4. The president of the Olympics group is hopeful. He thinks that the Olympics can take place. However, there can be some changes. Quer dizer, lá na tradução, a gente vai voltar lá para a tradução, né? Deu um probleminha aqui, tradução. É o finalzinho do texto lá. Ó. O presidente do Comitê Olímpico está esperançoso. Ele acha que as Olimpíadas podem ocorrer, no entanto, podem haver algumas mudanças. Então, o que a gente vai responder ali, ó? Né? Ele perguntou, segundo o final do texto, você acredita que vai ter ou não as Olimpíadas de Tóquio? É uma questão que, no contexto atual, a gente sabe que esse ano não vai ter Olimpíada em Tóquio. Então, o que a gente sabe, né? Então, você pode responder, não vai ter Olimpíada esse ano. Tá ok? É uma resposta. Questão número 5. De acordo com sua opinião, acontecerão Olimpíadas em Tóquio? Ó, lembrando, isso aqui é do contexto, né? Então a gente até pula a atividade 5, que ela está descontextualizada, né? Número 6. Coronavírus is spreading around the world. It affects many people and business. It affects sports too. A frase diz que o coronavírus está se espalhando pelo mundo e que afeta muitas pessoas e negócios. E afeta os esportes também. O pronome it, que se inicia na segunda frase, se refere a qual palavra? Aqui eu vou ajudar vocês. Ele está se referindo à doença, que é uma coisa. Quem já estudou lá os pronomes pessoais, sabe que o it se refere a uma coisa. A gente pode traduzir como a palavra coronavírus é uma palavra do português que é feminina, a gente pode traduzir o it como ela, né? Então, ó, coronavírus is spreading. O coronavírus é masculino no português. Então, eu posso traduzir nesse caso aqui como ele, na verdade, né? Então, o coronavírus está se espalhando pelo mundo. Ele afeta várias pessoas e negócios. Ele está afetando os esportes também. Então, a quem se refere o pronome it? Ele está se referindo ao coronavírus. Ok? Agora, a número 7. Numere as ideias do texto de acordo com a sequência ou ordem como as informações aparecem no texto. Então, tem lá, o presidente do Comitê Olímpico está esperançoso. É uma das últimas coisas que fala no texto. Então, vamos deixar essa aí para número 4, né? São 4 alternativas. 1, 2, 3, 4. São 4. Então, vamos falar que essa aqui é o número 4. Tá ok? Então, ela é a número 4. O coronavírus está se espalhando pelo mundo. Aí essa aí já seria a número 1, né? A primeira informação que fala no texto. O coronavírus pode afetar os Jogos Olímpicos também. Então, essa daí seria a número 3. E a última, os Jogos Olímpicos começam no verão de 2020. Essa daí seria a número 2, né? Então, na ordem ficou 4, 1, 3 e 2. Tá ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá ok?
Um abraço para todos e muita paz, tá ok? Um abraço.